Sociedade sem Escolas, por Ivan Illich. Tradução de Lúcia Matilde Endlich Hort. Editora Vozes, Petrópolis. Canal Le Conde. 7º capítulo. Último capítulo. Renascimento do homem Epimeteu. Nossa sociedade parece-se a moderna máquina que vi, certa vez, numa loja de brinquedos em Nova York. Era um cofre metálico que se abria ao ser acionado um de seus botões e mostrava uma mão mecânica. Dedos cromados se estendiam para a tampa, puxavam-na e fechavam-a por dentro. Era uma caixa. Era de se supor que algo pudesse ser retirado dela. Mas tudo o que continha era apenas um mecanismo para fechar a tampa. Esta invenção é o contrário da caixa de Pandora. A Pandora original, a doadora de tudo, era a deusa da terra na pré-história matriarcal da Grécia. Deixou escapar todos os males de sua ânfora, Pitos. Mas fechou a tampa antes que a esperança pudesse fugir. A história do homem moderno começa com a degradação do mito de Pandora e termina no cofre que se fecha a si mesmo. É a história do esforço de Prometeu de criar instituições que capturem todos os males dispersos. É a história da esperança que desaparece e das expectativas que surgem. Para entender o que isto significa, precisamos redescobrir a distinção entre esperança e expectativa. Esperança, em seu sentido mais genuíno, significa fé na bondade da natureza, enquanto expectativa, no sentido em que a emprego aqui, significa confiança nos resultados que são planejados e controlados pelo homem. A esperança concentra o desejo numa pessoa da qual espera um donativo. A expectativa olha para a satisfação de um processo previsível que há de produzir o que temos direito de reclamar. O ethos prometeico ofuscou atualmente a esperança. A sobrevivência da raça humana depende de sua redescoberta como força social. A Pandora original foi enviada à Terra com uma caixa que continha todos os males. De coisas boas, continha só a esperança. O homem primitivo vivia neste mundo de esperança. Confiava na magnanimidade da natureza, nos benefícios dos deuses e nos instintos de sua tribo para sobreviver. Os gregos clássicos começaram a substituir a esperança pelas expectativas. Em sua versão do mito de Pandora, ela havia soltado tanto os males quanto os bens. Lembravam-se dela sobretudo pelos males que havia soltado, e esqueceram que a doadora de tudo era também a guardiã da esperança. Os gregos contavam a história de dois irmãos, Prometeu e Epimeteu. Prometeu sempre admoestava Epimeteu para que deixasse Pandora em paz. Mas este acabou casando-se com ela. No grego clássico, o nome Epimeteu, que significa olhar para trás, foi traduzido por bobo ou estúpido. Na época em que Hesíodo recontou a história em sua forma clássica, os gregos haviam se tornado patriarcas moralistas e misóginos que se atemorizavam só em pensar na primeira mulher. Construíram uma sociedade racional e autoritária. Os homens planejaram instituições com que pretendiam fazer frente aos males disseminados. Conscientizaram-se de seu poder de modelar o mundo e fazê-lo produzir serviços que eles mesmos aprenderam a esperar. Queriam que suas próprias necessidades e as futuras demandas de seus filhos fossem modeladas por seus artefatos. Tornaram-se legisladores, arquitetos, autores, idealizadores de constituições, cidades e obras de arte
que servissem de exemplo para seus descendentes. O homem primitivo confiava na participação mítica dos ritos sagrados para iniciar pessoas na doutrina da sociedade. Mas os gregos da era clássica reconheciam como verdadeiros homens apenas os cidadãos que se houvessem adaptado, através da paideia, educação, às instituições de seus maiores. A evolução do mito reflete a transição de um mundo em que se interpretavam os sonhos para um mundo em que se faziam oráculos. Desde tempos imemoriais, a deusa Terra foi cultuada no cimo do Monte Parnasso, centro e umbigo da Terra. Em Delfos, de Delfis o ventre, dormia Gaia, a irmã de Chãos e Eros. Seu filho Piton, o dragão, vigiava seu luar e sonhos orvalhados, até que Apolo, o deus Sol, o arquiteto de Troia, matou o dragão e apoderou-se da gruta de Gaia. Seus sacerdotes apossaram-se do templo, tomaram uma virgem das redondezas, sentaram-na sobre um tripé em cima do umbigo fumegante da terra e entorpeceram-na sob o efeito da fumaça. Transformaram seus desvarios em hexâmetros de profecias autorrealizadas. De todo o Peloponeso, as pessoas traziam seus problemas ao santuário de Apolo. O oráculo era consultado para opções sociais, por exemplo, medidas para acabar com uma praga ou fome, escolher a acertada constituição para Esparta ou os lugares propícios para construir cidades, que mais tarde foram Bizâncio e Calcedônia. A flecha tornou-se o símbolo de Apolo. Tudo o que a ele se relacionasse era significativo e útil. Quando Platão descreve em A República o estado ideal, exclui a música popular. Só eram permitidas nas cidades a harpa e a lira de Apolo, porque apenas sua harmonia criava o esforço da necessidade e o esforço da liberdade, o esforço do infeliz e o esforço do satisfeito, o esforço da valentia e o esforço da temperança que beneficiam o cidadão. Os habitantes das cidades tremiam ante a flauta de Pan e de seu poder de despertar os instintos. Somente os pastores podem tocar flautas de Pan, e só nos campos. O homem assumia a responsabilidade pelas leis sob as quais desejava viver e pela adaptação do meio ambiente à sua própria imagem. A primitiva iniciação pela Mãe Terra na vida mítica foi transformada em educação paideia do cidadão que desejava sentir-se em casa, quando no fórum. O mundo, para o primitivo, era governado pelo destino, fatos e necessidades. Roubando o fogo dos deuses, Prometeu transformou os fatos em problemas, trouxe à cena a necessidade e desafiou o destino. O homem da era clássica forjou um contexto civilizado para a perspectiva humana. Sabia que poderia desafiar o destino, a natureza, o meio ambiente, mas correndo seu próprio risco. O homem contemporâneo vai além. Tenta criar um mundo à sua imagem, construir um meio ambiente totalmente feito pelo homem, e depois descobre que só pode proceder assim se constantemente se reajustar para então nele se enquadrar. Temos que encarar o fato de que o próprio homem está em jogo. A vida hoje em Nova York dá-nos uma visão muito especial do que é e do que pode ser, e sem esta visão a vida em Nova York é impossível. Uma criança nas ruas de Nova York nada toca que não seja cientificamente desenvolvido, traçado, planejado e vendido a alguém. Até as árvores estão lá porque o departamento de parques decidiu colocá-las aí. As piadas que ouvi na televisão foram programadas com elevados custos. Os objetos com que brinca nas ruas do Harlem
são restos de embalagens que se destinavam a alguém. Mesmo os desejos e temores são institucionalmente modelados. A força e a violência são organizadas e controladas. Os grupos versus a polícia. A própria aprendizagem é definida como consumo de assuntos, resultado de programas pesquisados, planejados e promovidos. Qualquer bem existente é produto de alguma instituição especializada. Seria loucura exigir algo que nenhuma instituição pudesse fornecer. A criança da cidade nada pode esperar que esteja fora do possível desenvolvimento do processo institucional. Até mesmo a sua fantasia é instigada a produzir ficção científica. Consegue experimentar a poética surpresa do não planejado apenas através do seu encontro com a vileza, tolice ou fracasso. A casca de laranja na sarjeta, o lamaçal na rua, a quebra da ordem, do programa ou da máquina são os únicos impulsos da fantasia criativa. Dar mancadas torna-se a única poesia disponível. Uma vez que nada existe de proveitoso que não tenha sido planejado, a criança da cidade logo conclui que sempre podemos planejar uma instituição para qualquer desejo nosso. Aceita como certo o poder do processo de criar valores. Se o objeto for encontrar um companheiro, integrar uma vizinhança ou adquirir prática na leitura, deverá ser definido de tal maneira que sua consecução possa ser arquitetada. Sabendo que tudo o que é demandado é produzido, cedo o homem se acostuma a esperar que tudo o que é produzido não pode deixar de ser demandado. Se um veículo lunar puder ser produzido, também o poderá ser a demanda para ir à Lua. Não ir a um lugar que se possa seria subversivo. Consideraria tolice a suposição de que toda demanda satisfeita acarreta a descoberta de uma demanda insatisfeita ainda maior. Tal perspectiva impediria o progresso. Não produzir o que é possível poria em perigo a lei das expectativas emergentes, como um eufemismo para o crescente abismo de frustrações, que é o motor de uma sociedade construída sobre a coprodução de serviços e aumento de demandas. O estado de ânimo do moderno habitante das cidades aparece na tradição mítica apenas sob a imagem do inferno. Sísifo, que havia por certo tempo acorrentado Thânatos, a morte, tinha que rolar pesada pedra até o cume do inferno, e a pedra sempre escapava quando estava prestes a atingir o alto. Tântalo, que fora convidado pelos deuses a partilhar de sua comida e, na ocasião, roubara seu segredo de preparar a ambrosia, que curava tudo e garantia a imortalidade, foi condenado a sofrer eterna fome e sede, estando no meio de um rio cujas águas fugiam quando as procurava tocar, e sob árvores com frutas cujos galhos se afastavam quando estendia as mãos para elas. Um mundo de crescentes demandas não é apenas um mal. Só pode ser classificado como um inferno. O homem desenvolveu uma força frustradora de demandar qualquer coisa, porque não pode imaginar algo que uma instituição não possa fazer por ele. Cercado por instrumentos todo-poderosos, o homem é reduzido a um instrumento de seus instrumentos. Cada uma das instituições destinadas a exorcizar um dos males primeiros tornou-se para o homem um caixão, cofre falso que se fecha a si mesmo. O homem está enrodilhado nas caixas que faz para prender os males que Pandora deixou escapar. A escuridão total da realidade, no nevoeiro produzido por nossos instrumentos, envolveu-nos completamente. Subitamente,
encontramo-nos na escuridão de nossa própria armadilha. A própria realidade depende agora da decisão humana. O mesmo presidente que ordenou a inútil invasão do Camboja poderia ordenar o uso eficaz do átomo. O interruptor de Hiroshima pode agora cortar o umbigo da Terra. O homem adquiriu o poder de fazer com que o caos oprima tanto a Eros como a Gaia. Este novo poder do homem de cortar o umbigo da Terra é constante lembrança que nossas instituições não só criaram seus próprios fins, mas também podem colocar um fim a si próprias e a nós outros. O absurdo das modernas instituições evidencia-se no militarismo. As armas modernas só podem defender a liberdade, a civilização e a vida aniquilando-as. Na linguagem militar, segurança significa capacidade de acabar com a terra. Não menos evidente é o absurdo subjacente às instituições não militares. Não possuem interruptor para ativar seu poder destrutivo e nem precisam dele. O grifo já está preso à tampa do mundo. Criaram as necessidades mais rapidamente do que puderam prover sua satisfação. E no processo de satisfazer as necessidades que criaram, consomem a terra. Isto vale para a agricultura e para a indústria, para a medicina e a educação. A agricultura moderna envenena e exaure o solo. A Revolução Verde pode, mediante o emprego de novas sementes, triplicar a produção de um acre, mas apenas com o aumento crescente de fertilizantes, inseticidas, água e energia. A fabricação desses elementos e de todos os outros bens polui os oceanos e a atmosfera, degradando recursos insubstituíveis. Se a combustão continuar aumentando nas proporções atualmente verificadas, consumiremos em breve mais oxigênio do que o reposto na atmosfera. Não temos motivos para esperar que a fissão ou a fusão possam substituir a combustão sem os mesmos ou superiores efeitos deletérios. Os doutores substituem as parteiras e prometem transformar o homem em algo distinto, geneticamente planejado, farmacologicamente adoçado e capaz de suportar doenças mais prolongadas. O ideal contemporâneo é um mundo pan-higiênico. O ideal contemporâneo é um mundo pan-higiênico. Um mundo em que todos os contatos entre os homens e entre os homens e seu mundo sejam resultado de previsão e manipulação. A escola transformou-se no processo planejado que prepara o homem para o mundo planejado, o principal instrumento de capturar o homem em sua própria armadilha. Pretende modelar cada homem a um determinado padrão, para que faça sua parte no jogo mundial. Inexoravelmente cultivamos, tratamos, produzimos e escolarizamos o mundo até acabar com ele. A instituição militar é evidentemente absurda. O absurdo das instituições não militares é mais difícil de identificar. São ainda mais aterradoras, porque operam inexoravelmente. Sabemos qual o botão não deve ser apertado para evitar um holocausto atômico. Não há botão que detenha um Armagedon ecológico. Na Antiguidade Clássica, o homem descobriu que o mundo poderia ser feito conforme o planejamento humano. E esta descoberta fez com que percebesse a precariedade, dramaticidade e comicidade inerentes a esse mundo. As instituições democráticas evoluíram
e supunha-se que o homem era digno de confiança dentro dessa estrutura. As expectativas entre o devido processo e a confiança na natureza humana se equilibravam. As profissões tradicionais se desenvolveram e, com elas, as instituições necessárias para seu exercício. Subrepticiamente, a confiança no processo institucional substitui a dependência na boa vontade pessoal. O mundo perdeu sua dimensão humana e readquiriu sua necessidade factual e fatídica, característica dos tempos primitivos. Mas, enquanto o caos dos bárbaros era constantemente ordenado em nome de deuses misteriosos e antropomórficos, hoje em dia, só o planejamento humano é apresentado como razão para o mundo estar assim como está. O homem tornou-se joguete dos cientistas, engenheiros e planejadores. Vemos esta lógica atuar em nós e nos outros. Conheço uma localidade mexicana onde não passam mais que uma dúzia de carros por dia. Um mexicano jogava dominó na nova estrada ensaibrada, diante de sua casa, onde certamente se sentava e jogava desde a juventude. Um carro passou disparado e matou-o. O turista que me contou o fato estava profundamente abalado e acrescentou: tinha que acontecer. À primeira vista, a observação do turista em nada difere da afirmação de um boximane primitivo que relata a morte de um companheiro dizendo que colidiu contra um tabu, objeto sacro que não podia ser tocado por profanos. Mas as duas versões têm significados opostos. O primitivo pode culpar uma tremenda e cega transcendência, enquanto o turista pasma diante da inexorável lógica da máquina. O primitivo não sente responsabilidade. O turista a sente, mas nega-a. Em ambos os casos está ausente o clássico tipo de drama, o estilo de tragédia, a lógica do esforço e revolta pessoais. O primitivo nunca tomou consciência disso. O turista perdeu-a. O mito do boximane e o mito do americano são produto de forças inumanas e inertes. Nenhum deles experimenta a revolta do trágico. Para o primitivo, o acontecido segue as leis da mágica. Para o americano, segue as leis da ciência. O acontecido coloca-o sob feitiço das leis da mecânica que, segundo ele, governam os acontecimentos físicos, sociais e psicológicos. O ânimo em 1971 é propício a uma grande mudança de direção na procura de um futuro promissor. As metas institucionais continuamente contradizem os produtos institucionais. Os programas de combate à pobreza produzem mais pobres. A guerra na Ásia, mais Vietcongs. A assistência técnica, mais subdesenvolvimento. As clínicas de controle de natalidade aumentam as taxas de sobrevivência e fomentam a população. As escolas produzem mais desertores. Quando diminui uma curva da poluição, aumenta outra. Os consumidores defrontam-se com a realidade de que quanto mais podem comprar, mais decepções têm que engolir. Até há pouco parecia lógico que as reclamações contra essa pandemônica inflação de disfunções pudessem ser atribuídas à claudicância das descobertas científicas que não atendiam à demanda tecnológica ou à perversidade dos inimigos étnicos, ideológicos ou classistas. Fracassou tanto a expectativa pelo advento de um milênio científico, como uma guerra que acabasse com todas as guerras. Para o consumidor experiente, não há regresso à ingênua confiança da mágica tecnologia. Muitíssimas pessoas tiveram más experiências com computadores neuróticos, infecções adquiridas em hospitais
e congestionamentos de tráfego terrestre, aéreo e telefônico. Há apenas 10 anos, a sabedoria convencional antecipou uma vida melhor, baseada no incremento de descobertas científicas. Agora, os cientistas fazem medo às crianças. Os disparos à Lua demonstram espetacularmente que o erro humano pode ser quase eliminado no caso dos operadores de sistemas complexos. Isto, porém, não mitiga nossos temores de que o fracasso humano em consumir segundo instruções escape ao controle. Para o reformista social, não há regresso nem mesmo para as suposições da década de 40. Desapareceu a esperança de eliminar o problema da justa distribuição dos bens pela produção abundante dos mesmos. O custo do mínimo de embalagem capaz de satisfazer os modernos gostos subiu astronomicamente, e o que torna modernos os gostos é sua obsolescência antes de serem satisfeitos. Os limites dos recursos da Terra tornaram-se evidentes. Não há progresso científico ou tecnológico que consiga prover todos os homens do mundo com os bens e serviços de que usufruem atualmente as pessoas pobres de países ricos. Deveríamos, por exemplo, extrair 100 vezes mais ferro, estanho, cobre e chumbo para atingir esse objetivo. Finalmente, os professores, doutores e assistentes sociais acham que seus distintos serviços profissionais têm um aspecto, ao menos, em comum. Criam ulteriores demandas pelos tratamentos institucionais que fornecem, mais rapidamente do que podem oferecer, instituições de serviços. Não apenas parte, mas toda a lógica da sabedoria convencional está ficando suspeita. Até as próprias leis da economia parecem não convencer os que estão fora dos estreitos parâmetros das áreas sociais e geográficas onde a maior parte do dinheiro está concentrada. O dinheiro é realmente o tipo de câmbio mais barato, mas apenas numa economia em que a eficiência é mensurada em termos monetários. Tanto os países capitalistas quanto os comunistas, em suas diversas formas, estão compromissados a medir a eficiência em termos de benefício, custo, expressa em dólares. O capitalismo alardeia sua superioridade, dizendo que possui padrão de vida mais elevado. O comunismo se vangloria de maior índice de crescimento como prova de sua vitória final. Mas sob ambas as ideologias, aumenta geometricamente o custo total da crescente eficiência. As maiores instituições disputam mais violentamente os recursos não relacionados em qualquer lista: o ar, o oceano, o silêncio, a luz solar e a saúde. Só levam ao conhecimento público a escassez desses recursos quando estes já se encontram quase totalmente degenerados. Em toda parte, a natureza é envenenada, a sociedade inumanizada, a vida interior invadida e a vocação pessoal asfixiada. Uma sociedade comprometida com a institucionalização dos valores identifica a produção de bens e serviços com a demanda pelos mesmos. A educação que nos faz necessitar do produto está incluída no preço do produto. A escola é a agência publicitária que nos faz crer que precisamos da sociedade tal qual ela é. Em tal sociedade, o valor marginal tornou-se sempre autotranscendente. Força aos poucos grandes consumidores a disputar o poder para esgotar a terra, a encher seus estômagos inchados, a disciplinar os consumidores menores e paralisar os que ainda encontram satisfação em arranjar-se com o que possuem. O ethos da insaciedade está, pois, à raiz da depredação física, da polarização social e da passividade psicológica.
Quando os valores foram institucionalizados em processos planejados e arquitetados, os membros da moderna sociedade acreditam que a vida boa consiste em ter instituições que definem os valores de que eles e sua sociedade creem necessitar. O valor institucional pode ser definido como o nível de produção, output, de uma instituição. O valor correspondente do homem é medido por sua capacidade de consumir e esgotar esta produção institucional e, assim, criar nova, sempre maior, demanda. O valor do homem institucionalizado depende de sua capacidade de incinerador. Diríamos numa imagem, tornou-se o ídolo de suas manufaturas. O homem define-se agora como a fornalha que queima os valores produzidos por seus instrumentos. E aqui não há limites para sua capacidade. Seu ato é o de Prometeu levado a extremos. A exaustão e a poluição dos recursos da terra é, acima de tudo, o resultado de uma corrupção na autoimagem do homem e de uma regressão em sua consciência. Alguns gostariam de falar de uma mutação na consciência coletiva que leva à concepção do homem como um organismo dependente de instituições, e não da natureza e dos indivíduos. Esta institucionalização dos valores substanciais, esta crença de que um processo de tratamento planejado traz, em última análise, resultados queridos pelo recipiente, este ethos consumidor, está no âmago da falácia prometeica. Os esforços para encontrar novo equilíbrio no meio ambiente global dependem da desinstitucionalização dos valores. É comum a uma crescente minoria em países capitalistas, comunistas e também subdesenvolvidos a suspeita de que algo está estruturalmente errado na visão do Homo faber. É a característica partilhada pela nova elite. A ela pertencem pessoas de todas as classes, rendas, credos e civilização. Desconfiaram dos mitos da maioria, utopias científicas, diabolismo ideológico, expectativa de distribuir os bens e serviços de certa forma igual. Partilham com a maioria a certeza de que grande parte das novas políticas adotadas pelo consenso geral leva a resultados evidentemente opostos às metas fixadas. Enquanto a maioria prometeica, constituída por astronautas em potencial, foge do problema estrutural, a emergente minoria critica o Deus ex machina científico, a panaceia ideológica e a caça a demônios e feiticeiras. Esta minoria começa a desconfiar que nossas constantes decepções prendem-se às instituições contemporâneas da mesma forma que as correntes prenderam Prometeu ao rochedo. A confiança esperançosa e a clássica ironia têm que conspirar para denunciar a falácia prometeica. Diz-se que Prometeu normalmente significa previsão, ou, algumas vezes, o que faz progredir a estrela polar. Roubou aos deuses o monopólio do fogo, ensinou aos homens como usá-lo para forjar o ferro, tornou-se o deus dos tecnólogos e acabou acorrentado. A Pítia de Delfos foi substituída por um computador que revoluteia sobre painéis e cartões perfurados. Os hexâmetros do oráculo deram lugar aos códigos de instrução. O timoneiro humano entregou os remos à máquina cibernética. A máquina mais moderna emerge para dirigir nosso destino. As crianças sonham com voar para fora dessa terra crepuscular, em seus veículos espaciais. Do ponto de vista do homem na Lua, Prometeu poderia reconhecer na brilhante e azul Gaia o planeta da esperança e a arca da humanidade. Novo sentido da finitude da Terra e nova nostalgia podem agora
abrir os olhos do homem para a escolha de seu irmão Epimeteu de casar a terra com Pandora. A esta altura, o mito grego torna-se profecia esperançosa, porque nos diz que o filho de Prometeu foi Deucalião, o timoneiro da arca, que, a exemplo da de Noé, flutuou nas águas do dilúvio e foi o pai da nova humanidade que ele criou da terra com Pirra, a filha de Epimeteu e Pandora. Estamos compreendendo melhor o significado da ânfora que Pandora recebeu dos deuses como sendo o inverso da caixa, nosso barco e arca. Precisamos ainda encontrar um nome para os que valorizam mais a esperança do que as expectativas. Precisamos de um nome para os que amam mais as pessoas do que os produtos. Os que acreditam que, abre aspas, ninguém é desinteressante. Seu destino é semelhante à crônica dos planetas. Nada há nele que não seja particular. Cada planeta é diferente de outro. Fecha aspas. Precisamos encontrar um nome para os que amam a Terra, onde cada um possa encontrar o outro. Abre aspas. E se uma pessoa viver na obscuridade, fizer seus amigos nesta obscuridade, a obscuridade não é desinteressante. Fecha aspas. Precisamos encontrar um nome para os que colaboram com seu irmão prometeico no acender o fogo e modelar o ferro. Mas os que assim procedem devem empregar sua habilidade para se inclinar, cuidar e esperar pelo irmão, sabendo que, abre aspas, para cada um seu mundo é privado, e neste mundo um excelente minuto, e neste mundo um trágico minuto, estes são privados. Fecha aspas. Sugiro que estes irmãos e irmãs, cheios de esperança, recebam o nome de homens epimeteus.